Na segunda parte da aula pública sobre a crise no Brasil, a jornalista Eleonora Lucena responde às perguntas do público da Universidade Anhembi Morumbi. A gente hoje está vivendo um processo de negação à política, né? O povo em si está bastante desiludido e a gente está vendo figuras se apropriando disso, fazendo um discurso dizendo que também não é político. E como se você administrar um estado, uma cidade, fosse como administrar uma empresa, né, com tantas desigualdades sociais históricas que a gente vive. E isso talvez possa ser um fenômeno nacional a partir do ano que vem. Eu queria saber de você o quão perigoso é para o Brasil você ter essa negação à política e cada vez mais gente tomando discurso disso. Discurso que volta e meia aparece, que agora está mais forte, de negação da política. E eu acho que a gente está hoje imerso muito nessa situação, e que considerar o que é político é ruim, então eu não sou político, eu sou bom, eu sou gestor, e eu faço e aconteço, e prendo e arrebento. Quer dizer, não é apolítico, é muito político, né? A direita no seu formato, né, bem claro. Eu acho que isso é uma situação que a gente vai ter que enfrentar na discussão política, né? Eu acho que essa desilusão que afeta uma boa parte da população é ruim, porque eu acho que não tem saída fora da política, né? Fora da política, o que a gente pode ter uma ditadura militar, fora da democracia, como é que a gente vai... Então, eu acho que a gente tem que ter muito a necessidade da presença da democracia, essa democracia que está hoje sequestrada no país. Eu acho que a gente está com essa democracia sequestrada, né? Esse discurso, ele tenta engambelar, tenta enganar uma parcela da população, um discurso mentiroso, né? Esse discurso foi usado em vários momentos da história, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, e não acabou bem, né? Então, eu acho que a gente precisa reforçar o debate democrático, né? Administrar um país, uma cidade, um estado, né? Não tem nada a ver com uma administração de empresa ou família, né? Acho que tem que haver uma ideia muito diferente do que é um país, não tem nada a ver com uma unidade individual. E há necessidade, né? Eu acho que a gente tem na sociedade uma necessidade de solidariedade, né? Que dê apoio aos mais fracos. É necessário, sim, ter políticas públicas de inclusão, que possibilitem a ascensão social, porque parece que a gente vive no mundo da carochinha, né? Então, não é um mundo violento, né? A gente tem, não só violento em termos de morte, homicídio, não é? Não estou falando só desse tipo de violência, mas a violência que tira as oportunidades, né, de uma grande maioria, que concentra a renda. A gente tem um modelo que é um modelo concentrador de renda, e cada vez mais concentrador de renda. A gente está vendo o que está acontecendo nos últimos meses, né? Os indicadores mostrando toda a desigualdade crescendo. Então, nesse quadro, a gente precisa de política. E eu acho que esse discurso que tomou força aí nos últimos meses precisa ser desmascarado. Precisa ser desmascarado e precisa mostrar o que realmente ele significa. Ele significa o esmagamento dos mais pobres, ele significa o corte de oportunidades e uma concentração cada vez maior de renda em benefício de menos pessoas. Eu tenho um questionamento sobre essa questão dos golpes, que não é só uma característica daqui do Brasil, é da América Latina em si, né? Inclusive, esses dias eu fiz um trabalho sobre isso. E, assim, qual que é a saída, né? Porque você vê que, quando surgem governantes mais progressistas, se tem um golpe parlamentar, com o aval do sistema judiciário, que até dialoga com o tema anterior. Então, assim, o que fazer? É conscientização política da população, que também tem medo do socialismo, comunismo, é um terror. Então, quando surgem medidas mais sociais,
se associa a isso? A partir da eleição do Chaves, vamos botar a eleição do Chaves como um marco, primeira eleição, né, e depois, nos anos 2000, nós vimos aqui no continente a ascensão de vários governos que vão considerar com todas as nuances de progressistas, né? Uns mais, outros menos, mas o certo é que houve uma inclusão social significativa em todos esses lugares. E, além disso, nós tivemos uma experiência de unificação que a gente não tinha vivido ainda, né? Parece incrível, mas acho que só nos anos 90, no final dos anos 80, é que os presidentes dos países da América do Sul se encontraram fisicamente sem a presença de nenhum representante dos Estados Unidos. Então, a gente experimentou, nas últimas décadas, uma aproximação, eu acho, muito importante com os países que são nossos vizinhos. Começamos a construir vários projetos de colaboração. Acho que os países latino-americanos se deram conta que a gente precisaria trabalhar uma unificação econômica maior, e não só econômica, não só comercial, mas uma integração cultural e política maior. A gente teve políticas que foram na contramão do que estava acontecendo em muitos outros lugares do mundo. Essa política de autonomia incomodou, assim como incomodou essa integração e essas políticas que, em vários países, provocaram uma redução das desigualdades, uma ascensão e um sentimento de autonomia maior do que a gente vivenciou nos séculos passados. Então, acho que a gente está vivendo um momento de avanço desse interesse norte-americano aqui, e que isso na região como um todo, isso afeta os governos. A gente teve, apesar disso, acho que a gente tem ainda muitas coisas conquistadas. Acho que a batalha no Brasil não está terminada. Eu acho que tem uma disputa, tem eleição. Se tiver eleição, vamos torcer para que tenha eleição. Então, acho que é uma situação muito tensa, muito disputada. Houve um momento de derrota, digamos, dessa linha mais progressista, ou erros foram cometidos, evidentemente, mas agora eu acho que é o momento de olhar para frente e ver como é possível reaglutinar essas forças para reconstruir, né, desmontar o desmonte. Né, desmontar o desmonte, acho que essas medidas todas que foram tomadas, elas precisam ser revogadas, canceladas. Né, muitos falam, né, de processo de crime de lesa pátria contra os responsáveis por essas medidas, né, e todos os negócios que foram feitos, venda de partes da Petrobras, de campos de petróleo, isso tudo ser cancelado. Né? Então, acho que a gente vai ter uma batalha grande pela frente e que vai ser meio fundamental para a geração que virá, para as gerações que virão aí para frente. Eu achei o tema Como Sair da Crise Política no Brasil muito atual, muito pertinente e extremamente necessário, né? Acho que a gente precisa de discussões como essas. Eu acho que foi super importante a professora abordar esse assunto, por conta que nós estamos inseridos nesse cenário atualmente, e é muito importante a gente saber ter um norte, o que a gente vai fazer a partir disso, como que a gente vai agir e o que a gente tem que fazer, se a gente deve ir para a rua, se a gente deve ficar mais seletivo com o assunto. Então, para nós que estamos fazendo jornalismo é muito importante, e eu gostaria que estivesse muitas outras vezes.